Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente para compartilhar com vocês a última entrevista aqui do canal deste ano de 2021, a respeito de Cora, um filme que teve como base o romance Antônio, publicado em 2007 pela Beatriz Brecher. Este filme experimental é dirigido pelo Gustavo Rosa de Moura e o Matias Mariani, este segundo sendo o filho da escritora. Ao longo de 2021, o Cine Resenhas contou com mais de 50 entrevistas realizadas com diretores e também com atores de filmes brasileiros que foram lançados ao longo do ano nos cinemas ou nas plataformas digitais. E em 2022 avaliaremos as possibilidades de trazer outras conversas aqui também. É isso, obrigado por assistir, feliz 2022 e até a próxima atualização. Bom, quando eu faço entrevistas e temos mais de um nome atrás das câmeras, eu tenho essa curiosidade de saber como se estabeleceu essa parceria. E eu gostaria de direcionar essa questão a vocês, Gustavo e Matias, em relação a como se deu o encontro e a decisão de compartilharem a direção de Cora. Eu chequei a filmografia de vocês, eu não me atentei a nenhuma obra em específico que vocês já tenham compartilhado os créditos de direção previamente. Mas houve algum outro encontro profissional antes de Cora? Como que se deu? Na verdade, eu e o Gustavo, a gente estava começando a se conhecer melhor quando surgiu essa ideia. A gente era uma amizade recente, assim. Ao longo do Cora, a gente colaborou em outras coisas menores. A gente fez um DVD para os 10 anos da Flip juntos, fizemos algumas coisas. Mas o Cora foi o que pautou muito o nosso trabalho criativo juntos. E ele começou num almoço que o Gustavo me explicou essa ideia que ele teve de adaptar o Antônio, que é um livro escrito pela minha mãe, pela Beatriz Brecher, num filme. E eu, evidentemente, já tinha lido o livro, mas nunca tinha conseguido imaginar como que ele poderia ser adaptado. Eu sempre achava ele um pouco inadaptável, porque ele se passava em vários lugares diferentes do Brasil e tal. E o Gustavo veio com essa chave, com essa ideia do documentário falso, chamado ficcionário, né? Como um modo de você cobrir esse filme, esse livro. Então, ele nasceu assim, a nossa relação nasceu através disso mesmo. E aí, eu acho que a partir do momento em que a gente entrou junto nessa história, a gente resolveu escrever e dirigir juntos mesmo, sem compartimentar nenhuma função, no sentido que tanto a escrita do roteiro como a direção foi bem dividida mesmo, todo mundo fez tudo, né? Não tinha assim, eu vou cuidar do elenco, você vai cuidar da fotografia, ou você vai cuidar, né? Você dirige a cena, eu dirijo a montagem, sei lá, possíveis divisões. Não teve, a gente ia tomando as decisões juntos, conversando, não, vamos por aqui, vamos por ali. Aí na hora de preparar o elenco, né, de escolher o elenco também, a gente escolheu o elenco juntos, né? Aí a gente preparou o elenco juntos também, nós dois estávamos ali nos ensaios e tudo. Foi uma preparação de elenco bem interessante, específica, porque os atores eram eram muito diferentes, tinha não atores, atores mais velhos, mais novos e tal. E depois também, aí na filmagem, a gente estava junto, na montagem e até agora. Então foi bem dividido mesmo, foi bem uma coisa de parceria em todos os momentos ali. Não teve nenhuma etapa que um tenha ido sem o outro, sabe? Nem mixagem, finalização de cor, nada. Eu quero saber um pouco mais sobre essa curiosidade de Cora ser uma espécie de adaptação de resposta ao livro Antônio, que teve a sua primeira edição publicada em 2007 pela editora 34, pela sua mãe, né, Matias? Quando partiu essa intenção de pegar esse material literário e transformá-lo ou revê-lo dentro desse formato audiovisual? E eu quero até saber de vocês dois como foi esse contato, porque o Matias ele tem, de certa forma, essa conexão muito pessoal com esse texto justamente, né, por ser da sua mãe.
eu, Gustavo, eu vejo talvez como um olhar de fora que participa dessa dinâmica, né? Eu diria que isso que você está descrevendo foi muito verdade no começo, né? Talvez eu tivesse uma intimidade muito grande com o material, não só escrito pela minha mãe, como também narra algumas histórias da minha família. Então, eu me identificava muito com o material inicialmente. Então, acho que essa visão do Gustavo de fora, de falar, não, isso daqui pode funcionar com esse dispositivo, acho que é uma coisa que eu seria totalmente incapaz de fazer no momento. Mas depois a coisa ficou muito embrenhada, assim. Acho que a gente ficou muito, que nem o Gustavo falou, muito dividindo tudo. E como a gente criou muito em cima do filme, então do livro, né? A gente criou personagens novos, a gente criou o Antônio, para você entender, ele é 3 pessoas, cada capítulo é um personagem diferente, eles vão se alternando e você vai ouvindo a história dessa família através desses 3 personagens, que é a Isabel, o Haroldo e o Raul. E é só isso, quer dizer, são os 3 únicos personagens que você vê e os personagens que eles contam sobre. Já no nosso filme, a gente criou o Benjamin, que foi esse entrevistador, que é essa pessoa que está recolhendo esses relatos todos, e criou a Cora também, que é esse personagem que vai encontrar esse material no futuro distante. Então, efetivamente, a gente sentiu que o nosso trabalho, até em conjunto com a Bia, com a minha mãe, quando a gente viu o filme pronto, ela mesma dela falou: nossa, eu não sinto que isso é uma adaptação, acho que isso é mais um filme resposta, assim, ele está dialogando com o material, mas não está meramente transpondo o material para uma outra mídia. Então, acho que isso foi a origem da ideia do filme resposta e não da adaptação. Eu queria acrescentar isso, porque a questão do caráter experimental do filme. Esse filme é um filme em que a gente se propôs desde o início a fazer experimentações de linguagem. É um filme pequeno, de baixo orçamento, um filme que ganhou, né, que foi produzido a partir de editais de filmes né, experimentais ou filmes de baixo orçamento. E a ideia sempre foi experimentar questões de linguagem cinematográfica que incluíam a questão da adaptação, né? Então, que possibilidades que você tem para adaptar uma história que passa de uma mídia para outra? Então, a gente não queria, nunca foi a ideia tentar refazer o livro com imagens, né? Tentar refazer o livro muito diretamente. A ideia era tentar, a partir do livro, criar um negócio e tentar imaginar um universo que aí é totalmente do filme, que não tem no livro, que é esse universo meio do futuro, que não aparece, mas que está por trás, assim, embasando tudo. Então, dentro das várias camadas de experimentação que o filme tem, essa da adaptação literária talvez seja a primeira, da onde nasce tudo. Eu quero entrar nessa questão do caráter experimental do filme de vocês. A princípio, a gente até pensa estar lidando com um exemplar de cinema híbrido que tem sido uma constante no cinema brasileiro. Essa vontade que muitos diretores têm, né, de fazer um trabalho documental, mas que nós percebemos algumas intervenções que parecem de uma natureza ficcional. E eu penso que o Core ele vai além disso justamente por ter mais esse desejo também de fazer experimentos. Eu tenho muita curiosidade de saber, até por vocês serem diretores que têm essas experiências com a ficção e com o documental, mas eu não sei necessariamente com o cinema experimental, talvez em alguns curtas. Como que foi justamente lidar com essa natureza do experimentarismo? Porque tenho curiosidade de saber principalmente como é o processo de vocês, o trabalho durante as filmagens e também de pós-produção. Vocês faziam as coisas de maneira alternada, vocês captavam o material e simultaneamente já tentavam fazer alguns experimentos ou dedicaram uma boa parte para, enfim, adicionar os glitches, trabalhar com design de som? Como que foi esse processo para vocês? Então, eu venho, na verdade, a minha trajetória como
cineasta ela é um pouco particular, porque eu nem estudei cinema, eu estudei arquitetura. Daí da arquitetura eu comecei a trabalhar muito com artistas plásticos, e eu fiz vários filmes meio que poderiam estar nesse caráter experimental, porque eram filmes ligados a artes plásticas, né? Filmes de artista, fiz filmes com Nuno Ramos, fiz filmes com Carlos Vergara, com Eduardo Coimbra, e depois eu fiz um documentário sobre o Cildo Meirelles. Então, para mim, esse lugar do... E aí tem alguns curtas, né? O A Vaca, o Capela, que são bem experimentais também. Então, esse lugar, para mim, é um lugar que sempre me interessou. O audiovisual como experimentação de linguagem. E aí eu fiz alguns documentários, e quando a gente começou a fazer o Cora, a minha experiência, acho que a do Matias também, era muito maior dentro do documentário e da experimentação do que da ficção mais tradicional, vamos chamar assim. Mas o Cora sempre foi muito claro para nós que seria um filme de ficção, né? E aí você pode chamar de híbrido, aí sei lá, a gente não. Aí eu deixo para os críticos classificarem como eles quiserem, mas ele sem dúvida é ficcional, tem algum componente de ficção em todo ele. E tem também, sem dúvida, muita coisa de verdade, porque muitos dos materiais que a gente vê existem, são coisas que a gente coletou e que poderiam ser chamados de material de arquivo, vamos chamar assim. Mas a história dele é 100% ficcional. E aí, para ir para a última, pulando aqui para a última parte da sua pergunta, nesse sentido, o processo de construção do filme, de fato, foi um pouco misturado. A gente escreveu o roteiro primeiro, depois, quando a gente conseguiu captar o dinheiro, a gente começou a gravar, mas em vários momentos a gente abriu câmera de novo, né? Então a gente estava editando e a gente falava, não, vamos fazer uma captura de tela, vamos filmar mais um pedaço de Super 8, vamos filmar uma cena nova na rua. E a gente fez isso algumas vezes, várias. Isso dava uma liberdade. Isso dava uma É, liberdade enorme, assim, no fazer, que depois, né, e que nem o Gustavo falou, a gente não tinha experiência ficcional, mas tanto eu quanto o Gustavo fizemos filmes maiores, de ficção mais estruturados depois, e dava uma saudade dessa capacidade de se reinventar a cada momento na sala de edição. e aí essas coisas dos glitches, mesmo o desenho de som, a gente foi experimentando, fazendo. Algumas coisas que a gente experimentou não deram tão certo, a gente não estão no filme. Outras até deram certo, mas não ajudavam aquele filme, aquela história, e a gente também tirou. A gente fez um desenho de som muito caprichado, eu diria também, como parte da coprodução com a Dinamarca, né? O filme tem uma dinamarquesa narrando, então a gente precisava de um editor de som dinamarquês que entendesse aquilo, que pudesse editar aquela narração em off e tal. E a gente aproveitou e foi além. E a gente chamou um sound designer, né, um mixador dinamarquês muito talentoso, que criou uma atmosfera sonora muito particular para o filme também. Radical, sem dúvida, mas muito, muito interessante. Então, foi um experimentalismo do começo ao fim, eu acho. Assim. A gente, né, até o final da montagem, a gente estava testando coisas novas. E essa questão que você perguntou dos glitches especificamente, tinha uma preocupação muito grande nossa, que a gente não queria como o Gustavo chama, assim, uma pintura em cima da tela. A gente não queria mandar para um cara de efeito que daí criaria os glitches. Então, a gente queria que eles fossem glitches efetivamente que são glitches. Então, a gente testou várias formas diferentes de fazer isso acontecer, assim, desde abrir o arquivo de imagem como se fosse um arquivo de texto, cortar uns pedaços e dar play naquilo, até softwares específicos de data mosh, desse tipo de coisa. Então, teve todo um estudo e um mergulho assim na glitch art que acho que foi bem importante para a estética que o filme teve no final. Assim. O filme, obviamente, ele trata muito sobre a questão de resgate da memória, de como essas memórias são captadas. E ao longo dessa narração em off da Cora, eu percebo muito alguns devaneios que, para mim, parecem até comentários que vocês mesmos realizam, e em relação à questão dessa transição que atravessamos do analógico para o digital, ou até mesmo de um resgate de sistemas analógicos.
O quão é importante para vocês esse aspecto justamente da captação de memória e de seus suportes? Vocês experimentaram vários, né, durante a realização desse documentário, eu não sei se vocês utilizaram, digamos, filtros que emulem, por exemplo, aquela imagem granulada de Super 8, talvez de 16 também. Vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com vários suportes ou foi tudo inteiramente digital? E o que vocês pensam justamente sobre Vou começar aqui, Mati. da transição? Acho que deu uma travada no Gustavo. Posso começar aqui, Matias? Pode. Não, então, olha, de fato, para a gente é sim uma questão bem importante, porque essa questão da memória e dessa essa arqueologia do passado, ela tem várias camadas no filme, né? Então, uma coisa que a gente que é muito importante para a gente que está no âmago da história é o fato dessa personagem da Elenir, que é essa mulher que entra nessa família tradicional e depois é expulsa por essa família tradicional e que o Theo, que é um membro dessa família tradicional, vai atrás tentar resgatar de novo e novamente ela é esquecida, não tem registro dela. É mais uma das milhões de brasileiros que não tem registro, que ficam apagados, né? Ao passo que tem toda uma outra camada, toda uma elite que se registra loucamente, né? Filmando, fotografando, participando de simpósios, né? Profissões famosas, entrevistas. Então, esse contraponto entre o quanto a elite, o quanto as famílias de elite se documentam e deixam registros e outras populações ficam totalmente apagadas, era muito importante na história do filme. Então, para nós, a gente começou a desenvolver isso na questão da forma, da linguagem e tudo, e várias coisas que a gente vê no filme são de fato Super 8 de famílias, várias famílias. A gente saiu catando Super 8 de muitos lugares diferentes. Então tem muitas películas, tem 16, tem Super 8, tem slide, né? Tem aquela hora que a gente vê o cara vendo os slides, a gente tem carta, tem desenho, mas a gente produziu muitos também. Quando a gente precisava que fosse naquela casa, com aqueles atores, a gente produziu isso. Num primeiro momento a gente testou produzir isso direto em Super 8, mas ficou inviável porque não tinha laboratórios no Brasil. Teria que ir para Los Angeles revelar, e aí começou a ficar uma coisa que era incompatível com o nosso orçamento. Aí a gente teve que fazer em vídeo e digitalmente chegar no resultado. Mas daí aí foram estudos mesmo para a gente chegar nessas texturas e tal, para tudo no final, né, quando dando um pouco spoiler ali do filme, mas para tudo no final virar digital. Porque no final vira tudo digital hoje em dia, né? Não importa se aquilo foi uma carta um dia, tende a ser tudo digital, e o digital é um suporte muito frágil, na verdade, né? Porque são zeros, uns, são números que podem ficar corrompidos e aí um pouco os glitches são um pouco o mofo do nosso tempo, né? O mofo, o risco, a mancha dos tempos atuais, né? Você pegar uma foto e ela não vai estar mofada, não vai estar riscada, não vai estar manchada, mas ela vai estar corrompida, vai estar torta, vai estar monstruosa, né? Isso era interessante para a gente. E acho que para adicionar o que o Gustavo falou, tem uma... Estava conversando outro dia com um amigo meu que trabalha no acervo do MAM, que é o José Quental, e a gente estava falando sobre isso, como essa fragilidade do digital que o Gustavo estava falando. Assim, nunca foi tão fácil fazer um filme, mas também nunca foi tão fácil perder um filme. Assim, né? Nunca foi tão fácil esse filme desaparecer na história, porque boa parte da produção independente brasileira nesse período agora pode não durar muito, porque simplesmente vai deixar de existir. Então, isso é interessante também, né? A facilidade da produção é também a facilidade do esquecimento em algum lugar. De fato que a gente está falando sobre essa crise que temos em relação, inclusive, ao nosso acervo de filmes, né, com a Cinemateca, com esses incêndios constantes, mas, ao mesmo tempo, também
o digital atualmente é armazenado em DCPs e muitas vezes eles dão pau e... DCPs quando você tem grana, quando você consegue fazer. A gente tem a chance de ter DCPs desse filme, mas a grande maioria do cinema brasileiro independente, sei lá, que foi para Tiradentes ou que foi para uma série de outros festivais menores, muitas vezes podem não durar 2, 3 anos, porque pode ser que o cara coloque no HD, o HD dá um pau e aquele negócio desaparece. Você não tem uma preocupação de acervo com isso, que é muito mais premente do que era antigamente, porque bem ou mal você deixar uma lata de filme encostada, ela pode mofar, ela pode tudo isso, mas a chance dela estar minimamente visível depois de um tempo e recuperável é muito maior, né? Então é interessante pensar sobre isso. Perfeito. Gustavo e Matias, meu tempo está acabando. Obrigado pela disponibilidade, pela entrevista. Só confirmando, o filme estreia nesta quinta-feira, dia 23 de dezembro, nos cinemas, correto? Isso mesmo. Ok. Acho que vai ser o último... Muito obrigado, Alex. O último brasileiro lançado esse ano, né? Sim, temos essa honra. Filme de Natal. Filme de Natal, exatamente. Um abraço para você. Obrigado novamente. Abraço, Alex. Obrigado. 2022. Tchau. Valeu, você também.